Eu não sei nada de Genshin. E é estranho eu poder falar isso, sendo que eu jogo desde 2022. Porém, muita coisa aconteceu até eu chegar nesse ponto. E eu vou explicar o porquê. Então vamos voltar para o dia 23/1 de 2022. Nesse dia foi onde eu joguei pela primeira vez. Então eu comecei a jogar e eu realmente gostei do jogo. A experiência de ter entrado no mundo pela primeira vez foi algo simplesmente incrível. Mas nem tudo são flores. Por não saber como o jogo funciona, eu fui me afundando aos poucos. Vamos começar pelas missões. Todos sabemos que Genshin tem diálogos bem longos. E no começo eu só ia pulando, o que resultou em eu não saber nada da lore do jogo. E assim fui seguindo, pulei Mondstadt, Liyue, Inazuna, Sumeru, e para vocês terem ideia, eu cheguei agora em Fontaine, ou seja, eu tô muito atrasado em relação à história do jogo. Mas isso vai mudar e já já eu explico como. E assim foi se seguindo, tanto com as missões principais como secundárias, fora eventos e tal. Chegando ao ponto de eu não saber literalmente nada, bem pouco mesmo, sendo que você me perguntasse eu não iria saber responder. Mas o tempo foi se passando e então chegamos no nosso segundo motivo, o gacha do jogo. Eu não tinha ideia de como funcionava essa mecânica. Eu não tinha ideia de como era essa mecânica, pois eu nunca tinha jogado algo parecido como isso. Mas quando eu vi o personagem eu tinha escolhido que iria pegar todos, pois eu tenho um pequeno probleminha de querer colecionar esse tipo de coisa. Itens, armas, personagens, essas coisas assim. Então foi assim que eu peguei meu primeiro personagem 5 estrelas, no dia 20/12 de 2022. E foi assim que eu peguei meu primeiro 5 estrelas, no dia 20/12 de 2022. E se você perceber, tem uma pequena diferença de mês, sendo que eu comecei no dia 23/1 e fui pegar meu primeiro personagem 5 estrelas no dia 20/12. Porém, durante esse meio tempo, eu continuei jogando entre o mês 1 e o mês 12. Sendo que eu tenho apenas 4 estrelas, eu não tinha nenhum 5 estrelas até o momento. Mas, porque algumas vezes eu tinha parado e outra mais, não interfere muito, sendo que eu ainda tinha alguns personagens relevantes até para minha conta. Mas enfim, vamos voltar. E nesse dia veio o Tignari, eu ainda tava com a meta de querer pegar todos, mas mal sabia onde eu tava me enfiando. Então 10 dias depois eu peguei a Raiden, e nesse dia eu dei sorte, porque veio duas delas no mesmo tiro. Então foi algo bem legal, sendo que ela é minha main até hoje. E depois daí veio uma parada de 4 meses sem jogar por conta que meu celular não tava rodando mais o jogo direito. Mas enfim, eu desinstalei muita coisa e voltei a jogar. E mesmo assim eu ainda tinha a meta de querer pegar todos os personagens. E foi assim que consegui outro personagem 5 estrelas, o Diluc. Eu tinha perdido 50/50, pois eu queria a Yoimiya, ela mesma. Então chegamos no terceiro motivo para eu ter chegado nesse estado. Artefatos. Todos sabemos que mexer com artefatos é um cu, mas antigamente era pior, eu não tinha ideia de como mexer com isso. Tanto que eu só aprendi a mexer um ano depois. E eu aprendi a mexer no livrinho que tem ali do lado, que mostra no começo do jogo. Mas enfim. E eu também não sabia como usar em personagens, em qual set eu iria usar, ou substatus, e sucessivamente. E assim eu fui seguindo. Tanto que em determinado tempo, eu ainda fazendo a missão de Inazuma, eu decidi explorar o mundo. Tanto que Mondstadt de uma parte de Liyue e Inazuma estão 100%. E vira e mexe eu dava uma pausa por conta do meu celular não rodar ainda. Então fiquei alguns meses sem jogar, mas depois de um tempo eu consegui um celular melhor e agora eu tô 100% focado em Genshin. Mas mesmo estando 100% focado, não resolve os problemas que a minha conta tem. Falta de recursos, personagens, build e a falta de conhecimento do jogo. Então, para resolver isso, eu pensei em conhecer mais sobre ele, me aprofundando de cabeça no Genshin. Então, vamos fazer o seguinte. Vou explicar mais ou menos a minha ideia e o que eu quero fazer. De Mondstadt até Sumeru, eu vou contar a história para vocês. Como uma historinha, como um conto de fadas. Eu irei narrar o que aconteceu durante essas missões, acontecimentos importantes, missões secundárias, tudo para mim poder, como eu posso dizer, absorver mais sobre a história do jogo. Não só eu como vocês, mesmo que vocês já conheçam, mas enfim, porque assim eu vou conhecer a lore e vocês também, né? Mesmo que alguns de vocês já saibam, como eu falei. E como eu estou em Fontaine, a partir dessa nação vocês vão me acompanhar de perto, onde eu vou narrar o que está acontecendo. E assim talvez fique melhor para entender mais sobre o que está acontecendo atualmente.
Talvez eu faça alguns guias de personagem, essas coisas, mas eu não garanto nada. Mas eu quero fazer sim. E também, conforme o tempo vai passando, eu vou melhorando a minha conta aos poucos. Mas aí vocês devem ter se perguntado, por que eu não parei com tudo isso? O motivo é simples, eu amo esse jogo. E é irônico dizer isso considerando a minha situação atual. Mas eu vou explicar. Eu realmente tenho um carinho pelo jogo. O jogo é legal, tem lugares maravilhosos, a mecânica é interessante. As cutscenes então, não tem como negar, elas são lindas. Mas mesmo não entendendo muito, eu tenho um carinho muito por esse jogo. Principalmente por ir na Zona Fontaine. Eu gosto bastante da temática dos dois. Fontaine principalmente por conta de eu poder nadar e explorar o mar, digamos assim. E esses lugares do oceano é o que me fascina mais. Por isso eu não desisti dele. Eu faço uns cosplays também e pretendo fazer mais sobre. Por isso eu quero me dedicar de coração a ele. Então, espero que vocês gostem e me acompanhem nessa jornada. Bom, eu acho que eu falei tudo, então espero que dê certo isso. Um grande abraço, fiquem bem.